uma falácia que muitos falam que crê. Fala que acredita, fala que vive pela fé. Mas quando chega o vale, quando chega o deserto, muitos têm olhado para trás e têm desistido. Quantos têm ficado no meio do caminho, no meio da prova, no meio da dificuldade? Quantos têm parado? Quantos têm desistido do Senhor? Quantos têm desistido do seu ministério? Quantos têm desistido do chamado? Quantos têm desistido dos seus? Porque têm olhado apenas as adversidades na caminhada. Santo és o Senhor. Aleluia! Mas o meu e o seu Deus é o Deus do impossível na caminhada. Santo és o Senhor. Creia nesse Deus. Creia nessa palavra. Aleluia. Eu creio. E o interessante é que Isaías, ele fala comigo e contigo. Ele fala que Deus, ele é capaz de criar um novo, aleluia. Um novo sobre a minha e sobre a sua vida, aleluia. Mesmo em cenários de um deserto, aleluia, estéril. Muitas das vezes nós olhamos e falamos que não está gerando mais. Não gera mais, que a vida está parada, que a vida não tem mais jeito, que não tem mais saída, aleluia. Mas Isaías mostra a mim e a você nessa noite, aleluia. Deus nos chama, sabe para quê? Para olhar para a frente. Para olhar para a frente e continuar avançando. Jesus, aleluia. Fala para nós não lembrarmos das coisas passadas, aleluia. Então não lembre daquilo que passou. Não lembre daquilo que ficou lá atrás, aleluia. Porque o passado ele foi feito apenas para uma coisa. Foi para ensinar a mim e a você. Porque o passado foi apenas um aprendizado. Mas tem muitos que estão ficando aprisionados no passado. Quantos estão aprisionados e não conseguem deixar as dores que passaram lá atrás? As lutas, as tristezas, estão sempre remoendo, estão aprisionados. Mas Deus, ele fala comigo e contigo. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque ele cria um novo caminho para mim e para você. É o caminho do renovo, do novo de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. É um caminho de uma nova esperança. Aleluia. Mas não é esperança em palavra de homem, em palavra de mulher, não. É uma palavra de um Deus vivo que não muda e nunca mudará. Porque muitos estão deixando hoje ser enganados, deixando ser levados por palavras, irmãos, e muitos no altar. Muitos no altar falando palavras apenas para preencher o ego do ser humano. Mas essa palavra, ela tem que ser para confrontar a mim e a você. Para que você venha saber que tem um Deus que muda a minha e muda a tua história. Mas para isso, em você, nós temos que ter atitudes diferentes hoje. Porque você quer viver o novo de Deus, mas quer também viver as mesmas atitudes do passado. E isso é muito sério, irmãos. Deus, ele chama a igreja para o despertar. Porque muitos estão sendo enganados na terra por falta de conhecimento e conhecer a palavra de Deus. Isso é muito sério. E aí falam-se hoje dos altares, fala dos pastores, daqueles que estão como lobos no altar, que estão apenas para poder usurpar as ovelhas. Mas o bom pastor tudo vê e tudo sabe. E muitos hoje estão caindo em desgraça, porque Deus hoje está cobrando dos altares, irmãos. Os pecados ocultos que estão aparecendo hoje, é Deus que está revelando, porque Deus está fazendo uma limpeza na casa dele. Aleluia. Deus está limpando os altares. Aleluia. Porque Deus, ele está chamando homens e mulheres de compromisso, irmãos. Tá mesmo. Aleluia. Deus está limpando a casa dele. Deus está criando um novo caminho no êxodo. Então não olhe para trás.
mas olhe para aquilo que Deus está fazendo. Porque muitos hoje estão preocupados em apontar. Caiu no pecado, caiu no adultério, caiu na prostituição. Não se preocupe com isso, não. Se preocupe apenas com a coisa que Deus está criando um novo caminho. E aí eu e você, nós temos que olhar para esse caminho que Deus está construindo e entrar, ó, e seguir aquilo que Deus ele quer para a minha e para a sua vida. Porque hoje, irmãos, nós vivemos também o evangelho de apontamentos. E apontar aquele que não está fazendo, ou apontar aquele que está na vida errada. Mas o que Deus ele quer de mim e de você na caminhada? Será que nós temos feito? Será que nós temos avançado realmente na caminhada cristã? Em olhar e falar, Deus, me mostra o caminho que o Senhor quer que eu ande. Me mostre esse caminho no esmo, Senhor. Porque eu creio que apesar da dificuldade, apesar das lutas do deserto, eu sei que o Senhor guia meus passos. Porque muitos estão olhando o cenário lá atrás, estão aprisionados. Mas aí não estão vendo que Deus, ó, está traçando uma nova rota para mim e para a tua vida. E a palavra é exatamente essa. É viver as novas oportunidades que Deus tem criado para mim e para a tua vida. Chega de ficar reclamando, se murmurando por aquilo que ficou em 2024. O que ficou lá atrás já ficou, irmãos. Estamos em um novo ano. É um ano profético na minha e na tua vida. 2025 é o ano do novo de Deus sobre as nossas vidas. Mas para isso, você tem que parar, irmãos, de viver por vista e passar realmente a viver por fé. Aleluia, é verdade. E você só vive por fé baseado na palavra do Senhor. É só a palavra do Senhor que direciona a minha e a sua vida a continuar a avançar e seguir adiante. Então eu te convido nessa noite a viver por fé e não por vista, em crer realmente naquilo que Deus ele tem feito na minha e na tua vida. Porque você pode questionar que passou lutas em 2023, mas você avançou e chegou em 2024. E você avançou mais um ano e chegou em 2025 e está de pé, está com o espírito aguerrido, pronto para continuar avançando. Porque você sabe que esse espírito aguerrido não vem de ti, mas vem de Cristo. Porque é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém de pé. Então continue crendo, crendo nesse Deus que renova tuas forças. Aleluia. 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 Se nós nos apegarmos naquilo que ficou para trás, essas coisas nos impedem de olhar para Deus e ver aquilo que Ele está fazendo na minha e na tua vida. Muitas das vezes o adversário, Satanás, ele se levanta contra mim e contra a tua vida, ó, para fazer uma bagunça. É para se andar. E aí você olha, você vê a confusão, você vê o deserto, vê a luta, vê as aflições. E aí você faz o quê? Você começa a murmurar, você começa a reclamar e deixa de ver a mão forte de Deus que está te guardando. Deixa de ver o cuidado de Deus que está sobre a tua vida. E aí vê apenas aquele momento de luta. Vê um dia de luta, esquece todo o resto do ano que Deus ele te sustentou e te manteve de pé. Esquece os momentos de alegria que teve na tua vida, para olhar apenas as lutas e as aflições. Mas o cuidado de Deus. E os momentos que você teve no fundo do poço, Deus ele foi lá e colocou a mão e te trouxe, ó. Aleluia. Te abraçou, te colocou no colo, ó, e cuidou de você. Mas aí as pessoas estão olhando para o passado. Estão aprisionados dentro de si mesmo. Estão aprisionados nas suas mentes vazias. Por falta de estudar, de santificar as suas vidas. Porque só vai ficar de pé
quem está se santificando na presença do Senhor. Porque unção, irmãos, unção não mantém ninguém de pé, não. É santificação que mantém a mim e a você de pé. E é momento de nos santificarmos em oração, de nos santificarmos na palavra do Senhor. É momento de santificarmos orando uns pelos outros, orando pela igreja, orando pelos ministérios, irmãos. Porque muitos nem isso faz. Fala que vai orar, mas não ora. Fala que vai cuidar, que vai apacentar, mas não apacenta. Aleluia. Santo és o Senhor na minha e na tua vida. Até quando vamos viver essa mesmice? Que Deus está chamando a igreja para despertar. É um ano profético, é um ano de despertamento das igrejas. Porque Deus está limpando aquilo que está errado, para poder levantar homens e mulheres de coragem, para poder falar a verdade. E a verdade é uma palavra rema, é uma palavra de transformação. Então não se acovarde na caminhada, não se acovarde. Porque Deus incendeia o meu e o teu coração nessa noite, com um espírito aguerrido. É aquele que está preparando para a guerra, é aquele que está pronto para a luta, porque sabe que o general, ele sustenta a mim e a você nessa batalha. Aleluia. Esse Deus é o nosso general, não tem como perder. Não tem como nós perdermos essa luta, não. Então, porque muitos estão desistindo. Estão desistindo porque estão olhando hoje para as propostas desse mundo. Porque o mundo hoje está oferecendo coisas palpáveis, está oferecendo momentos de satisfação, momentos de alegria, momentos de prazer, mas não estão vendo o abismo que estão diante de si. E diz a palavra do Senhor que um abismo, ele antecede o outro. E as pessoas estão achando que estão escondendo, querendo colocar as coisas debaixo do tapete. Mas Deus, ele está falando com as igrejas, está colocando espada de justiça dentro dos templos, irmãos, para poder fazer uma limpeza. E nós não estamos entendendo isso, aleluia. Até quando? Até quando, irmãos, vamos viver esse evangelho? O evangelho que um fala, dentro do arraial, um fala do outro, um fala do outro. É verdade. Mas por que um não cuida do outro? Porque fala, coloca para longe. Mas por que não abraça e fala, não faz isso? Muda a tua atitude. Eu estou contigo, mas a tua atitude está errada. Chama para o conserto. Chama para realmente se aproximar de Deus. Esse é o evangelho. E se não quer te ouvir, chama testemunho. E não quero ouvir, riba os teus pés, vira as costas, porque a tua parte você fez. Porque a casa é do Pai. A casa está aberta para todos, irmãos. Você não pode aceitar coisas erradas dentro do ministério, dentro da casa do Senhor. Nós não podemos mais aceitar isso. De viver no meio do erro, no meio do pecado. E nós, como igreja, nós temos que despertar. Nós temos que despertar para santificar a nossa vida. E santificar a nossa vida, começa aqui, porque não tem como o altar estar sujo, estar no pecado e santificar a igreja. E Deus, ele mostra. Deus, ele mostra nos mínimos detalhes. E a igreja santifica o seu pastor. Santifica o ministério da igreja através das orações. Então, ore pelos seus pastores, ore pelos seus ministérios, busque, irmãos, e peça a Deus para mostrar tudo aquilo que está em oculto, que Ele venha revelar. Mas peça a Deus também para guardar os homens e mulheres de Deus, porque cuide
aquele que está de pé para não cair. Então que você venha orar para que Deus venha dar realmente, irmãos, o Espírito santificado. Que esses homens venham cada vez mais, matar o seu eu, matar a sua vontade. E eu não falo só pecado da carne, não, irmão. Porque a fofoca, o disse-me-disse, está dentro da casa do Senhor. E nós temos que corrigir isso, irmão. Porque nós queremos avançar, viver uma vida de novas oportunidades. E Deus ele tem criado esse caminho mesmo. Mas nós não podemos ficar mais presos no passado. Desperta aquele que dorme. Desperta aquele que dorme em nome de Jesus. Porque a igreja está apática. A igreja está dormindo e não está entendendo isso. Aleluia. Aleluia. José, irmãos, ele não se apegou às injustiças sofridas, mas olhou para coisas maiores. E as coisas maiores, sabe o que era? Era saber que Deus ele tinha um propósito. Em tudo que ele passou na vida, na caminhada, Gênesis 50, versículo 20, ele sabia que tinha um propósito de Deus, irmãos. Os irmãos o perseguiram. Os irmãos jogaram no fundo do poço, meteram como escravo. Foi cativo, foi prisioneiro. Mas ainda teve esperança. Foi comprado por Potifar. Foi caluniado. Foi jogado na prisão. Mas Deus não se esqueceu dele, mesmo cativo. Muitas vezes nós olhamos e achamos que na nossa luta, na nossa aflição, nas perseguições sobre nossas vidas, que Deus esqueceu de nós. Mas Deus já estava preparando o caminho para José. Porque no final desse caminho ele seria honrado, irmãos. E através da vida dele, ele pode salvar a vida de muitos, irmãos. Não foi só dos dele, da família dele, não, mas foi da nação, irmão. Quem Deus quer salvar através da tua vida? Já pensou nisso? E você tem se colocado realmente nesse caminho mesmo, para que Deus venha te usar para salvar vidas, para que você venha liberar o perdão e falar: você se levantou e fez mal contra a minha vida, mas eu tenho um Deus que tinha um propósito sobre a minha vida, e o propósito era esse, era salvar a vida de vocês. E foi o que aconteceu, irmãos. E nós temos que entender. Outras vezes nós vamos no deserto, nós vamos no fundo do poço, como sim, porque às vezes até aquele que nos ama, que é para estar do nosso lado, vai nos jogar lá. Mas aí tem um Deus que tem propósitos muito maiores. Vai segurar na minha, na tua mão e vai nos conduzir no caminho que Ele quer. Deus tem sonhos, projetos muito maiores do que os nossos. Então creia nessa palavra, creia naquilo que Deus ele fala no seu coração. Olha. Santo és o Senhor. Esquecia-se das coisas que ficaram para trás e prosseguia para o alvo. Paulo só queria apenas uma coisa: prosseguir para o alvo que é Cristo. E é esse o meio e o seu foco na caminhada. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Prossiga para o alvo. Prossiga para aquilo que Deus ele tem para mim, para você na caminhada. Apenas avance e olhe para o caminho que Deus está criando na minha e na sua vida, aleluia. Porque Deus está fazendo algo novo, aleluia. Deus é um Deus que ele é criativo, que trabalha em nossas vidas de maneira única. Aleluia, glória a Deus. Deus ele faz, irmãos, ele faz coisas, aleluia, que nem você conseguimos explicar. Quantas coisas Deus ele já fez na tua vida, aleluia, que ficou sem explicação, que deixou muitos confundidos na terra dos viventes. Glória a Deus, aleluia. E aí você não sabe nem como você conseguiu, né? Mas não foi você, não foi Deus que fez. Foi Deus que realizou. Foi Deus que
feito tudo novo na minha e na tua vida. É um caminho no esmo que Deus está criando na minha e na tua vida. Por que murmura? Porque murmuramos e por coisas tão pequenas, se sabemos que o nosso Deus é um Deus criativo, porque estamos aprisionados na nossa mente tão pequena, estamos aprisionados dentro do nosso eu, e não olhamos a grandeza de Deus em nossas vidas, aleluia. E muitas vezes não percebemos, aleluia, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. De perspectiva pequena, e é a nossa humana, e não conseguimos enxergar os projetos de Deus sobre as nossas vidas. E aí, o que nós fazemos? No mundo espiritual aqui, fica tudo parado, tudo retido. Porque nós não entendemos os projetos de Deus. Porque Deus, ele abre um caminho. Mas aí nós paramos todas as vezes, murmuramos e questionamos. Aí Deus fala assim: filho, você não está entendendo aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Mas quando você entender, eu libero de novo as bênçãos. Quando você parar de me questionar, parar de murmurar, entender que os meus propósitos na sua vida, aleluia, é maior do que o que você tem projetado, aleluia. Santo, santo és o Senhor. E aí você tem que parar e orar e pedir a Deus. Pedir a Deus para te mostrar as coisas novas que Ele está fazendo na sua vida. Coisas novas essas que com a nossa visão, muitas vezes, tão pequenas, não conseguimos enxergar. E aí nós conseguimos enxergar quando passamos a orar e agradecer o realizar de Deus. Conseguimos ser gratos pelas coisas, as mínimas coisas que Deus ele tem feito na minha e na sua vida. É gratidão. É gratidão, é o princípio de todas as coisas, sobre a minha e sobre a sua vida. E aí, assim, nós vamos exercitar a nossa fé e vamos conseguir enxergar a grandeza do soberano sobre a minha e sobre a sua vida. Você já agradeceu a Deus hoje? Já agradeceu por aquilo que Ele fez na sua vida? Por aquilo que Ele está fazendo? Porque virou o ano. Quando vira o ano, irmãos, isso, todo ano é a mesma coisa. As pessoas oram, as pessoas fazem seus projetos. E o interessante é que as pessoas muitas vezes projetam a vida, o que querem fazer, mas aí apenas projetam. E por que não avança? Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou fazer propósito. Mas aí projeta. Mas só fica na projeção. Mas o interessante é que Deus ele não vive de projeto. Deus ele é o Deus que realiza. Imagina se Deus fosse como eu e você na caminhada. Imagina só. Mas se eu e você estamos de pé, é porque Deus ele não fica projetando. Deus ele é aquele que faz e libera a bênção sobre a minha e sobre a sua vida. Mas aí nós paramos. E nós ficamos questionando, sabe por quê? Nós não temos feito a nossa parte. Então, levante e ore a Deus. Busque a Deus e fale com Deus. E peça a Deus para abrir a sua visão espiritual. E confie. Confie que Ele está trabalhando. Mesmo que você nada esteja vendo. Você pode não estar vendo resultado algum. Mas você creia que Deus está trabalhando em seu favor. Isso é viver por fé e não por vista. Viva por fé. Creia de verdade em Deus, acima de todas as coisas. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra que é liberada do altar sobre a sua vida. Aleluia. E essa palavra seja baseada na palavra do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. E tome posse dessa palavra. Eu tomo, Jesus. Mas não fique preso na mesma. Tome atitude realmente de mudar, glória a Deus, de transformação de vida na caminhada.
Deus, ele faz caminho no deserto. Ele cria rios no eixo. Essa palavra é muito interessante. Porque diz que até os animais vão adorar ao Senhor. Porque Deus está suprindo na vida do povo. Deus está dando o que beber. Deus está suprindo na vida de cada um. E até os animais vão adorar por ter água para beber. Você tem adorado a Deus? Você tem agradecido a Deus? Porque Deus está, um manancial de águas vivas sobre a mim, sobre a sua vida. É Deus, irmãos, que tem feito. Quem diz que eu e você estamos prostrados e falamos que não vamos conseguir, que não vamos ficar de pé. Mas aí você abre a tua boca e ora e pede a Deus. E aí, o rio começa a fluir. E aí você não tem como levantar e ficar da mesma maneira, irmão. Porque o Espírito Santo, ele renova a minha, a tua vida na caminhada. Isso. Aleluia. Renova mesmo. Viveu novo, renovada. É verdade. Deus, ele é a nossa fonte. Ele é a fonte de vida e provisão, aleluia. Em tempos de escassez sobre nós. Tem escassez, todos nós passamos por isso. Só que aí daqui a pouquinho vem a fonte. Vem a fonte e produz, você sabe. Mas como é que isso aconteceu? Que milagre foi esse? Mas é a fonte. É a fonte jorrando e você entendendo que não é pela força dos seus braços, mas que você é dependente do Senhor. Não seja dependente. Seja dependente dos milagres de Deus sobre a sua vida. Santo és o Senhor. Aleluia. Sou dependente do Senhor todos os dias. É só Deus, gente. É só Deus que pode prover água. É verdade. Porque foi o que ele fez, diz essa palavra. Prover água no deserto para o povo de Israel. Olha. Êxodo 17, verso 6. Êxodo o quê? Êxodo 17, verso 6. Não limite o agir de Deus pelo cenário ao seu redor. Não limite. Eu e você, nós somos limitados, mas Deus não é, aleluia. Creia que Ele pode trazer soluções inesperadas e milagres sobre a minha e sobre a sua vida. Deus, Ele convida a deixar o passado para trás e confiar no futuro que Ele está preparando para mim e para você. Confia nesse, porque é Deus que está escrevendo a minha e a tua história. Recebe essa palavra nessa noite? Recebo. Ele faz novas todas as coisas e nos dá chance de recomeçar. Deus, ele fez tudo novo na minha e na sua vida. Ele deu a chance para mim e para você recomeçar. Independentemente das circunstâncias da minha e da sua vida. Aleluia, Jesus, tudo novo. E aí eu te pergunto nessa noite, você está pronto nessa noite para confiar nas oportunidades que Deus ele tem dado para mim e para você na casa? Você está pronto para confiar em Deus e não retroceder, mas continuar avançando e crendo em um Deus que ele cria caminho no deserto, ele faz jorrar um manancial de água no deserto para cuidar do seu povo. Você está preparado nessa noite para crer nesse Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia. Apocalipse, aleluia. 21, verso 5. Eis que faço nova todas as coisas. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo na minha e na sua vida. Convido a igreja para ficar de pé. Vamos orar pelo novo